A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Muito bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 1º de outubro de 2025. Primeiro dia do mês, irmãos, e é muito bom poder estar aqui mais um mês com vocês, na presença do nosso Senhor Jesus. Irmãos, eu queria falar com vocês que têm um pedido de oração e quer que eu ore por alguma área da sua vida, ou por um ente querido seu, por um parente seu. Coloque aqui nos comentários que eu estarei orando por você. Eu estive orando pela Joyce, nossa irmã Joyce, que pediu oração pela sua filha. Estou orando por você, pela sua filha. A nossa irmã Laureci, também, que está sempre nos comentários. Estou orando por você, nossa irmã Laureci. Estou orando pela vida do Davi Luiz, que ela sempre coloca nos comentários. Irmãos, deixa o seu pedido aqui nos comentários, que eu estarei orando por você. Amém, irmãos? Irmãos, só passando para lembrar que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal. Irmãos, todos os dias às 7 horas da manhã. Para falar a verdade, irmãos, eu queria até pedir perdão aos irmãos, porque teve um dia 26 de setembro, do mês passado. Teve um vídeo, irmãos, que ele acabou saindo um pouco mais tarde. No dia 26, irmãos, o vídeo ele acabou saindo por volta de 2 horas da tarde. Então, irmãos, eu peço a vocês perdão. Eu postei o vídeo. No dia eu postei o vídeo, já estava programado, né, para o vídeo sair às 7 horas da manhã. Só que ocorreu um erro, né, irmãos? Ele acabou saindo mais tarde, lá por volta de 2 horas. Mas, irmãos, tirando esse ocorrido, né, esse imprevisto que aconteceu no dia 26 do mês passado, irmãos, todos os dias às 7 horas da manhã tem vídeo aqui no canal. Eu peço aos irmãos perdão mais uma vez, né, por esse dia ter saído um pouco mais tarde, mas eu espero que não venha acontecer mais esse erro para que você possa, né, acompanhar os vídeos, tudo no horário certo, às 7 horas da manhã. Amém? Irmãos, vamos para a palavra de hoje. A palavra de hoje, irmãos, ela se encontra, nós já vamos orar, mas antes nós vamos ler rapidinho a palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 12. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: ao entardecer, os 12 aproximaram-se dele e disseram: despede a multidão, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos, encontrar comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês mesmo algo para comer. Os discípulos disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Ele, porém, disse aos seus discípulos: façam que se sente em grupos de 50. Os discípulos assim o fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou aos discípulos, para que o servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Glória a Deus. Irmãos, eu acredito que essa passagem todos vocês já conhecem. Uma passagem muito conhecida, onde Jesus ele multiplica os pães e os peixes. A passagem vai nos dizer que Jesus ele estava pregando por uma grande multidão. E era assim, irmãos, onde Jesus ele passava, uma grande multidão acompanhava ele. E Jesus, nesse dia, ele estava pregando, irmãos, para uma multidão. Só que ele estava pregando em um lugar deserto, em um lugar mais isolado, longe da civilização, longe dos comércios. E os discípulos, irmãos, eles viraram para Jesus e falaram: mestre, despede a multidão, porque já é tarde e o povo precisa
né? O povo precisa comer, o povo precisa repousar, o povo precisa se alimentar. Já está ficando de noite. Irmãos, Jesus ele fala para que os próprios discípulos alimentassem aquela multidão. Mas, irmãos, os discípulos eles falam: nós não temos nada aqui para alimentar a multidão. Apenas 5 pães e 2 peixes. Era isso tudo que os discípulos, irmãos, eles tinham para poder alimentar aquela multidão. Uma multidão, irmãos, de muitas pessoas, mais de milhares e milhares de homens que estavam ali. Irmãos, eu queria que você prestasse atenção no que Jesus ele fez quando falaram para ele que só tinha apenas 5 pães e 2 peixes para poder alimentar aquela multidão. Irmãos, olha só o que Jesus ele faz. Jesus ele poderia ter reclamado, ele poderia ter murmurado, ele poderia ter falado: nossa, apenas 5 pães e 2 peixes. Isso não vai dar para alimentar a multidão. Esses pães e esses peixes são muito poucos, não vai dar, não vai ter como. Irmãos, essa não foi a atitude de Jesus. Jesus, irmãos, em vez dele reclamar, dele murmurar, dele falar que não ia ter como, dele falar que não ia ter jeito, em vez, irmãos, de Jesus ele falar isso, ele toma uma atitude totalmente diferente. O que Jesus ele faz? Ele pega os 5 pães e os 2 peixes, e ele levanta aos céus, e ele fala: Pai, graças eu te dou por esse alimento. E, irmãos, depois que ele fala isso, ele pega os pães e os peixes e distribui aos discípulos. E os discípulos, ele distribui à multidão e consegue alimentar todo mundo. Mas, irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer, irmãos, o seguinte, que o pouco que você tem, Deus ele pode multiplicar. Assim, irmãos, como Jesus ele multiplicou aqueles pequenos pães, aqueles poucos peixes, Deus, irmãos, ele pode multiplicar aquilo que você tem, aquilo que está nas suas mãos. Irmãos, mas muitas das vezes, quando a gente tem algo que não é muito, eu vou dar um exemplo aqui, vamos colocar um exemplo do seu salário. Talvez, irmãos, você que está me ouvindo, você fala: Davidson, eu tenho um salário muito pequeno, meu salário não dá para fazer nada, meu salário ele é muito pouco. Mas, irmãos, Deus, ele pode multiplicar o salário das suas mãos. Ele pode multiplicar o seu dinheiro. Mas, irmãos, para Deus ele fazer isso, primeiro você tem que fazer igual Jesus ele fez com os pães e com os peixes. Dar graças, por mais que seja pouco. Talvez você fale: Deison, meu salário é pouquinho, não dá para fazer quase nada. Mas, irmãos, começa a fazer algo diferente. Começa, irmãos, a fazer igual Jesus ele fez com os pães e com os peixes. Pega, irmãos, o seu salário, pega o seu dinheiro, levanta ele aos céus e fala: Deus, graças eu te dou. Por mais que o seu salário seja pequenininho, por mais que o dinheiro que você recebe do seu trabalho seja pouco, irmão, seja grata a Deus. Fala: Deus, graças eu te dou por esse dinheiro. Irmãos, eu tenho certeza, irmãos, que depois que você fizer isso, o seu dinheiro ele vai multiplicar nas tuas mãos. Você vai conseguir fazer coisas com seu dinheiro que você antes não conseguia fazer. Aquele dinheiro, irmãos, que mal dava para você pagar as contas. Eu tenho certeza que Deus ele vai multiplicar. Irmãos, é um simples gesto que você vai fazer, que vai fazer com que o seu dinheiro ele venha render, ele venha prosperar. O mesmo salário que antes você ganhava, agora, depois de fazer isso, depois de dar graças a Deus por esse dinheiro, você vai ver esse dinheiro multiplicando. Você vai conseguir fazer coisas com seu dinheiro que antigamente você não fazia. Irmãos, eu falo isso porque eu faço isso. Eu faço isso toda vez, irmãos, que um dinheiro ele cai na minha conta. Toda vez que eu recebo meu salário, eu apresento ele a Deus e falo: Deus, graças eu te dou por esse dinheiro. Graças eu te dou por esse salário. Graças eu te dou, irmãos, independente do valor. Irmãos, pode ser, você pode ganhar R$50 por mês. Apresente ele a Deus.
Fala, Deus, aqui, graças eu te dou. E você vai ver, irmãos, esse dinheiro se multiplicando. Porque, irmãos, Deus ele tem um poder para multiplicar o seu dinheiro. Amém? Irmãos, eu quero, neste momento, orar com vocês. Nós vamos pedir para que Deus ele venha multiplicar tudo aquilo que passa pelas nossas mãos. Deus, irmãos, ele quer te fazer prosperar. E muitas das vezes, irmãos, nós temos uma falsa ideia de que Deus ele só vai nos prosperar quando a gente ganhar mais. Não, irmãos. Deus ele quer fazer, ele quer mostrar para você que aquilo que você tem, ele pode prosperar nas tuas mãos, ele pode fazer render nas suas mãos. Amém? Vamos orar aqui neste momento. Apresente sua vida a Deus, apresente a sua finança, apresenta o seu recurso a Deus. E neste momento nós vamos dar graças a Ele por tudo aquilo que Ele já tem nos dado. Amém? Ore comigo nessa manhã, ore com fé, ore com fervor. Apresente a Deus a sua vida. Senhor meu Deus e eterno Pai, que neste momento, ó Deus, eu te louvo, eu te agradeço, eu te glorifico, eu te exalto. Eu juntamente, ó Deus, com este ouvinte, nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, orando ao Senhor, e nós entendemos, ó Deus, o que foi ministrado. Nós entendemos a mensagem, ó Deus, dessa manhã. Nós entendemos, ó Deus, que aquilo que está nas nossas mãos, por mais que seja pouco, nós sabemos, ó Deus, que nas tuas mãos pode ser transformado em muito. Sim, ó Deus, o Senhor pode multiplicar, assim como o Senhor multiplicou os pães e os peixes. Deus multiplica aquilo que está em nossas mãos. Multiplica, ó Deus, o salário dessa irmã, o salário desse irmão. Multiplica, ó Deus, não somente o dinheiro, mas multiplica, ó Deus, o ministério. Multiplica, Senhor, aquilo que esse irmão ele tem para oferecer. Talvez, ó Deus, esse irmão ele sabe se comunicar, ele sabe falar, ele sabe dialogar bem. Nós sabemos, ó Deus, que isso pode ser transformado em algo muito mais valioso nas tuas mãos. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor pode fazer desse irmão um missionário, um pregador. Deus, essa irmã que tem uma voz bonita, que tem uma voz que é agradável, ó Deus, de se ouvir. Deus, nós sabemos que o Senhor pode multiplicar, o Senhor pode fazer, ó Deus, dessa irmã uma cantora nas tuas mãos. O Senhor, Deus, pode fazer dessa irmã uma ministra do louvor. Deus, multiplica. Eu não sei, ó Deus, o que esse irmão tem. Talvez, ó Deus, esse irmão que está me ouvindo tenha um comércio, um mini comércio, ó Deus, o Senhor pode multiplicar. Deus, talvez esse irmão tenha um talento. Nós sabemos que nas tuas mãos, ó Deus, o Senhor pode multiplicar esse talento. Deus, multiplica. Deus, nós apresentamos ao Senhor a nossa vida neste momento. E te peço, ó Deus, que o Senhor venha nos aceitar. Deus, a nossa vida, nós não somos nada. Nós não somos nada, ó Deus. Mas se nós estivermos nas tuas mãos, Deus, se nós verdadeiramente estivermos nas suas mãos, o Senhor pode multiplicar, Senhor Jesus. O Senhor pode multiplicar os nossos dons, os nossos talentos, o nosso dinheiro. E Deus, neste momento nós apresentamos tudo. Tudo que nós temos, ó Deus, nós colocamos do Senhor, no teu altar. Nós colocamos, ó Deus, na tua presença. Nós te pedimos, ó Deus, multiplica. Multiplica, Senhor. Tudo aquilo que nós temos, nós apresentamos ao Senhor. E pedimos a ti, ó Deus, que o Senhor venha multiplicar tudo aquilo que está nas nossas mãos. Deus, porque talvez de nós mesmos, se nós tentarmos multiplicar, não vai dar certo. Não vamos conseguir. Mas se o Senhor, Deus, verdadeiramente nos abençoar, se o Senhor, Deus, abençoar, se o Senhor multiplicar os nossos dons, os nossos talentos, nós podemos, ó Deus, chegar em lugares altos. Então, Deus, eu te peço, multiplica. Multiplica, ó Deus, o salário desse irmão, dessa irmã. Deus, faz o salário dessa pessoa, desse ouvinte render e multiplicar. Ó Deus, para que ele venha conseguir suprir as suas necessidades. Talvez, ó Deus, o salário desse irmão mal dá para pagar as suas contas, ó Deus. Mas eu te peço, ó Deus, que neste momento, este irmão vai apresentar ao Senhor, Deus, tudo aquilo que ele ganha, tudo aquilo que passa nas mãos dele. Ele vai apresentar ao Senhor, Deus, e eu te peço que no momento em que ele fazer isso, ó Deus, que o Senhor venha multiplicar o trabalho das mãos do nosso irmão. Aquilo que passa pelas mãos do nosso irmão, que o Senhor venha multiplicar. Para que ele venha, ó Deus, conseguir
do que aquilo que ele pensa ou do que aquilo que ele quer. Porque na tua palavra, Deus, está escrito que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais. Tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, Deus, multiplica, ó Deus, tudo aquilo que passa na mão desse irmão. Para que ele venha desfrutar, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor quer para ele, que o Senhor tem para ele. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Não se esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Deixe seu gostei. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã, coração da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.